Fala pessoal, beleza? Meu nome é Ítalo Renan, seja bem-vindo ao canal Apótema. Hoje nós vamos dar início à nossa maratona matemática nos trilhos para você que vai fazer aí o concurso do Metrofor. Então, se você está estudando, você precisa resolver as questões anteriores, você precisa saber como é que a banca costuma cobrar. E eu vou resolver aqui as 5 primeiras questões que caíram no concurso do Metrofor em 2017. Só para você ter uma noção aqui como é que é o perfil da banca, que é a mesma banca que vai aplicar a prova para vocês. Na outra semana eu vou postar aqui para vocês as outras 5 questões, então já clica aqui em gostei, já se inscreve no nosso canal para você ter acesso direto, de imediato desse conteúdo, sem perder muito tempo. Vamos aí direto para as nossas 5 primeiras questões da Metrofor rumo à aprovação. Vamos então, gente, aqui para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: considere as seguintes afirmações. O conjunto dos números naturais contém o conjunto dos números inteiros. A afirmação 2 diz que um número racional é também um número real. No item 3 diz que o número raiz quadrada de 2 é um número real, que é também um número racional. E no 4 aqui diz que existem números reais que não são números racionais. Está correto o que se afirma em... Então, segue aqui as nossas opções, a gente tem que avaliar quais dessas afirmações são verdadeiras ou falsas para poder marcar o item correto aqui. Mas antes de começar a questão aqui, a gente precisa lembrar o que são os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Então, vamos fazer aqui um esquema, um pequeno esquema. O conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, em alguns livros você vai encontrar esse tracinho aqui do lado da letra N, nada mais é do que esse conjunto aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, o conjunto dos números naturais, eles surgiram na nossa sociedade por quê? Porque tivemos uma necessidade de fazer uma coisa chamada contagem, né? Então, quando tinha aquele pastor de ovelhas, que ele queria saber, né, se as ovelhas estavam todas lá no dia seguinte, então ele precisava criar algum mecanismo para poder contar, para saber assim, exatamente quantas ovelhas ele perdeu ou quantas ovelhas ele ganhou. Então essa ideia bem primitiva surge o conjunto dos números naturais, basicamente para fazer contagem. Mas com o passar do tempo, foram criando as sociedades, as cidades, aquela estrutura de compra, de venda, de comércio, e surge aí naquele contexto uma ideia, uma noção de dívida. Então surge, portanto, o conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros nada mais é do que menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Então vamos entender aqui o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Observe que são todos os números negativos, menos 1, menos 2, para cá para trás tem o menos 3, menos 4, menos 5, até o menos infinito. Aí para cá para o lado direito nós temos o 0, 1, 2. Então observa aqui que a partir do 0 em diante, 0, 1, 2, 3, 4 em diante, aqui é o conjunto dos números naturais. Então observe que o conjunto dos números naturais está contido aqui, ele está dentro dos números inteiros. Observa só no item 1 aqui da nossa questão, que ele diz assim: o conjunto dos números naturais contém o conjunto dos números inteiros. Ele inverteu aqui os papéis. É o conjunto dos números inteiros que contém os números naturais. Então esse item 1 aqui já está falso. E observa, gente, que só pelo item 1 a gente já consegue matar a questão, porque o item 1 está aqui, o item 1 está aqui e o item 1 está aqui. Ele quer que a gente marque o item que está correto. Esse item 1 está falso, então só sobra o item D, a gente já sabe o item correto da questão. Mas a gente vai tentar entender aqui, né? Eu vou colocar aqui o restante dos conjuntos para a gente entender antes de a gente ir para a próxima questão. Bom, o próximo conjunto que a gente precisava saber é o conjunto dos números racionais, que é o quê? Que nada mais são aqueles números que eu posso escrever da forma A sobre B, onde esse A e esse B são números que a gente chama números inteiros, que são esses números aqui de cima. Professor, o que é esse Ezinho aqui? Significa pertence. Então, quando o número A e o número B pertencem ao conjunto dos números inteiros, a gente diz que essa fração é um número racional, que é representado pela letra Q. Então, exemplos de números racionais, nós temos o número 2 sobre 3. Observe que o número 2 é um número inteiro. Observe que o número 3 é um número inteiro também. Então, outro exemplo de um número racional é o número 3. Professor, mas o número 3 não é uma fração. Mas a gente pode colocar aqui embaixo do número 3 o número 1. E aqui eu consegui transformar numa fração. Então, qualquer número que eu conseguir transformar na fração é o número racional.
Outro exemplo bem interessante é o 0,2. Professor, mas 0,2, cadê a fração aqui? Isso aqui eu posso escrever como sendo 2 sobre 10. Observe que eu consegui transformar o número decimal, 0,2, em uma fração. Então, qualquer número decimal desse tipo, eu consigo transformar numa fração, portanto, ele é um número racional. Então, qualquer número racional, você consegue colocar na forma de fração. Agora, se existem os números racionais, existem também os números irracionais. E esse é representado pela letra I. Esse eu não consigo colocar na forma de fração. Então, o irracional está negando a racionalidade, ele nega os racionais. Então, se eu consigo colocar um número na forma de fração, onde o número de cima é inteiro e o de baixo é inteiro também, nos irracionais eu não consigo colocar isso. Os irracionais nós temos alguns exemplos clássicos, que são, então, aqui a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, são aquelas raízes quadradas que não são exatas. Eu não consigo colocar na forma de fração. Outro exemplo interessante é o π da matemática, que você conhece na geometria, para calcular ali a área de um círculo, o comprimento de uma circunferência e tudo mais. Então, o π também é um número irracional e eu não consigo colocar ele na forma de fração, ou seja, ele não é racionalizável, né? Ele não consegue ser colocado na forma de fração. E se eu unir todos esses conjuntos que a gente acabou de ver aqui, os naturais, inteiros, racionais e irracionais, nós temos o conjunto maior, que é a união de todos eles, que é o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Então, qualquer número que você pegar aqui nesses quatro conjuntos, a gente pode dizer que é um número real, porque o número real nada mais é do que a união desses quatro primeiros conjuntos aqui. Então, olhando aqui o item 2, que diz assim: um número racional, o que é um número racional? Um número racional é que eu consigo colocar na forma de fração. É também um número real, de fato, né? Porque o número real é a união de todos os conjuntos. Então, se ele é racional, ele também vai ser real. Então, esse item 2 é verdadeiro. O item 3 diz: o número raiz quadrada de 2 é um número real. De fato, né? Raiz quadrada de 2, a gente viu que é um número irracional, tá aqui, ó. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. E o número real é a união de todos esses conjuntos. Então, se ele é irracional, ele também vai ser real. Então, ele diz aqui no item 3, o número raiz quadrada de 2 é um número real. Até aí está tudo bem. Que é também um número racional. Aqui é que está o erro da questão, porque raiz quadrada de 2 é irracional. Eu não consigo colocar ele na forma de fração. Portanto, o item 3 aqui é um item falso. Já o item 4 diz: existem números reais que não são números racionais. De fato, né? Por exemplo, raiz quadrada de 2. Esse raiz quadrada de 2 é um número real, porque qualquer número que eu pensar aqui vai ser um número real. Porém, ele não é racional, ele é irracional. Portanto, o item 4 aqui está verdadeiro. O item correto, de fato, da nossa questão é o item D, onde diz 2 e 4. Vamos aqui para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim: atente ao que se afirma a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e com F aquilo que for falso. Aqui no primeiro item tem assim: o número 0 é divisor do número 10. O que significa ser divisor? Se eu digo que um número, por exemplo, o número A, ele é divisor. Se eu digo que o número A ele é divisor de um número B, então significa que se eu pegar esse B aqui, o segundo número, que é o B, e dividir pelo número A conta tem que dar exata. Essa é a definição de divisor. Aqui ele está dizendo que o 0 ele é divisor do número 10. Então quer dizer que se eu pegar o número 10 e dividir por 0, ele está me dizendo que essa conta vai dar exata. Só que não existe divisão por 0. Não existe divisão por 0. Você não consegue dividir nenhum número por 0. Isso aqui é um absurdo na matemática. Não existe nenhuma maneira, nenhuma forma de você pegar 10 coisas e dividir para ninguém, certo? A matemática é bem inclusiva nesse sentido, né? Você não consegue não dividir. Você não consegue pegar algo e dividir por 0, por exemplo. Então, essa conta nem dá exato, nem dá inexato, porque essa conta não existe. Então, se ela não dá exata, se ela não existe aqui no caso, né? Se ela não existe, ela não dá exata, então o 0 não é divisor do 10. Isso aqui é falso. Vamos olhar aqui as opções. O único que está dizendo que é falso é o item A e o item C. Já no item B aqui está dizendo que é verdadeiro, está falso. E o item D está dizendo que é verdadeiro aqui na primeira, está falso. Observe que o segundo é falso ou verdadeiro aqui. Então, já consegue matar a questão pelo segundo e já ignorar o restante aqui. Todos os divisores positivos do número 16
São 1, 2, 4, 8 e 16. Está dizendo que todos os divisores do 16. Isso quer dizer que se eu pegar o 16 e dividir por 1, vai dar uma conta exata. Se eu pegar o 16 e dividir por 2, também tem que dar uma conta exata. 16 por 4 também tem que dar exata, por 8 e pelo próprio 16. E não vai ter mais nenhum outro número aqui na listagem, ou fora dessa listagem, que vai dar certo essa divisão. É isso que ele está te dizendo aqui. Vamos primeiro confirmar que o 16 dá para dividir por cada um desses números. Ora, 16 dividido por 1 dá uma conta exata, de fato. 16 dividido por 1 dá 16. 16 dividido por 2 também dá uma conta exata. 16 dividido por 2 dá 8. 16 dividido por 4 dá 4. 16 dividido por 8 dá 2. E 16 dividido pelo próprio número 16 também dá 1. Ele está dizendo que são todos os divisores positivos do número 16. De fato, essa questão aqui está verdadeira. Observe que ele não está dizendo que o 16 é divisor desses números. Ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que cada número desse daqui é divisor de 16. E por essa definição que eu coloquei aqui, basta pegar o 16 e dividir por cada um deles. Se der certo a divisão, se der exata a divisão, então cada um desses números são divisores de 16. E são realmente todos os divisores. Eu não consigo pensar em mais nenhum número entre o 1 e o 16 que eu consigo dividir, né? Que eu consigo fazer a conta dar certo. Por exemplo, se eu pegasse o 6, 16 dividido por 6 vai dar uma conta quebrada. Se eu pegasse lá o número 10, se eu pegar 16 dividido por 10, também não vai dar uma conta certa, né? Vai dar uma conta inexata, portanto, só existem esses divisores positivos mesmo. Então, o item 2 aqui é verdadeiro, então já sei que o item correto da questão é C. Na hora da prova, você analisou o primeiro e o segundo item e já sabe qual é o item correto, você vai fazer o quê? Você vai circular a questão, já vai marcar o item que você acha que é certo e pula para a próxima questão. Você tem que tentar resolver todas as questões da prova antes de analisar se os outros itens estão verdadeiros ou falsos. Você só faz isso no final da prova. Então, a gente já sabe que o item correto aqui é o item C, mas o cunho desse vídeo aqui é que você entenda o restante dos vídeos, né? O restante das questões aqui. Então, vamos lá. Os números positivos menores do que 100, que são múltiplos de 12, são 12, 24, 36, 48, 60, beleza. Qual é a ideia aqui de múltiplos? A ideia de múltiplos é bem parecida com a do divisor. Se eu tenho um número que ele é múltiplo de B, então eu posso pegar esse A, se eu tenho um A aqui que ele é múltiplo de B, então eu posso pegar esse A, dividir pelo B, e essa conta tem que ser exata. Então observe que é bem parecido com a ideia de divisor. A diferença é que se eu tenho um primeiro número que é divisor de um segundo número, eu pego o segundo número e divido pelo primeiro. Se a conta der exata, então, de fato, o primeiro número ele é divisor do B. Já aqui, se o primeiro número ele é múltiplo do segundo número, aqui o A é múltiplo de B, então eu vou pegar o primeiro número e dividir pelo segundo para saber se a conta dá exata e, portanto, concluir que o A é múltiplo do outro. Então, por exemplo, aqui, quando ele diz que, vamos pegar um exemplo aqui, o 36. Ele está dizendo que o 36 ele é múltiplo de 12. Observe que o 36 realmente é um número menor que 100 na questão aqui. Ele está dizendo que o 36, só botar esse exemplo aqui, ele é múltiplo de 12. Então, o primeiro número é 36, o segundo é 12. Será que 36 dividido por 12 dá uma conta exata? Se você fizer essa conta aqui, vai dar uma conta exata, vai dar 3. Então, de fato, o número 36 é um número que a gente pode dizer que é múltiplo de 12. Outro número que é múltiplo de 12, 48. 48 é múltiplo de 12, porque se eu pegar 48 e dividir por 12, vai dar uma conta exata. E o número 12? Ora, o número 12, 12 dividido pelo 12, vai dar 1, vai dar uma conta exata também. Então, todos esses números que estão aqui, de fato, são números que se você pegar e dividir por 12, vai dar uma conta exata. Então, você não pode confundir o conceito de múltiplo do conceito de divisor. Enquanto que o primeiro aqui do divisor, você pega para saber se o número ele é divisor de um segundo número, você pega o segundo número e divide pelo primeiro para saber se a conta é exata. Já na questão do múltiplo, se eu quero saber se um número é múltiplo do outro, eu vou pegar o primeiro número e dividir pelo segundo. Então, a ordem aqui que vai determinar se o número vai ser divisor ou múltiplo. Então, em outras palavras, A dividido por B deu uma conta exata? Primeiro analisa se ela deu a conta exata ou não. Então, quem é que vai ser o divisor, quem é que vai ser o múltiplo? Bom,
Como o A está dividido por B e a conta deu exata, esse A aqui a gente disse que ele é múltiplo do B. Enquanto que o B a gente disse que ele é o divisor do A. Então, aqui nessa divisão que a gente tem aqui, A dividido por B, a gente já consegue concluir que o A é múltiplo de B, e a gente consegue também concluir com a mesma divisão que o B é divisor de A. Então, você só não pode confundir esses dois conceitos. Aqui no item 3, então, é verdadeiro. Então, aqui a gente vai colocar verdadeiro, para confirmar realmente aqui, ó, que é verdadeiro, o item que a gente marcou C. E o último a gente vai ver que é falso, onde ele diz que um número primo não tem divisores. A definição de número primo é que um número primo, vou botar P de número primo, ele possui apenas dois divisores positivos. Então, quando ele diz que um número primo não tem divisores, isso está falso. Então, vou dar aqui um exemplo de um número primo. Por exemplo, o número 3, ele é um número primo. Ele tem apenas dois divisores, que é o próprio número 1 e o próprio número 3. Eu só consigo pegar 3 e dividir por 1. Eu só consigo pegar 3 e dividir por 3. Eu não consigo pegar 3 e dividir por mais nenhum número positivo e a conta dá exato, né? Então, como o 3 só possui dois divisores aqui, então a gente diz que esse 3 é um número primo. Então, aqui na questão diz que o número primo não tem divisores. Errado, a questão, para estar certa a questão aqui, teria que dizer que o número primo possui apenas dois divisores positivos. Então, de fato, o último item aqui é falso, o que conclui a nossa questão aqui, dizendo que o item C é o item correto da nossa questão. Mas, de novo, já no segundo item aqui, eu já sabia que o item correto era o C. Na hora da prova, você já manda brasa, circula a questão assim, para depois você revisar, para ver se você realmente está convicto dessa resposta. Analisa o restante dos itens se você tiver tempo. Vamos então ir para a nossa terceira questão. Vamos então para a nossa terceira questão, que diz: o valor numérico da expressão algébrica x vezes y, x ao quadrado vezes y ao quadrado, mais x ao cubo menos y ao cubo, mais x mais y, para x igual a 2 e y igual a menos 2 é. Então, a gente tem que substituir aqui nessa expressão algébrica esses dois números, o x igual a 2 e o y igual a menos 2. Então, a gente vai transformar uma expressão que era algébrica, ou seja, tem letras, em uma expressão que só tem números, ou seja, uma expressão numérica. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou primeiro escrever a nossa expressão algébrica aqui embaixo. Pronto, pessoal, então eu acabei de escrever aqui a nossa expressão algébrica, eu já vou te alertar sobre essa multiplicação que eu botei aqui. Observe que aqui tem xy, isso a gente pode representar, é a mesma coisa que colocar x vezes y. Então, se você vê lá uma expressão algébrica xy, você está, na verdade, escondendo aqui uma multiplicação. Da mesma maneira que x ao quadrado e y ao quadrado, está aqui subtendido um sinal de multiplicação, de vezes, aqui também. Por isso que aqui eu já deixei indicado as multiplicações. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores de x igual a 2 e y igual a menos 2 aqui na nossa expressão algébrica. Lembrando que sempre que a gente substitui um número que é negativo, que no caso é o y, a gente sempre vai colocar assim, menos 2 dentro dos parênteses, para a gente não confundir aqui com os jogos de sinais. Então, por exemplo, no lugar do x eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 que multiplica. Já o y, que é menos 2, eu vou colocar dentro dos parênteses. Menos x ao quadrado. Ora, como x é positivo, eu posso colocar apenas 2 elevado a 2. Vezes. E o y? O y está negativo, então eu vou botar menos 2 elevado a 2. Se você colocar os parênteses, você não vai errar aqui a questão do sinal. X elevado a 3 é 2 elevado a 3, já que o x vale 2, não é isso? E o y, já que é menos 2, vamos colocar menos 2 dentro do parênteses, ele está elevado a 3, coloco o 3 aqui fora. Mais o x vale 2 e o y, vou botar aqui mais o y vale menos 2, vou colocar dentro dos parênteses. Bom, gente, para a gente resolver essa expressão numérica, observe que nós temos potência, temos multiplicações. Sempre que nós estivermos diante de uma expressão numérica, a gente primeiro resolve as contas que tiverem dentro de parênteses. Como a gente aqui não tem conta dentro dos parênteses, né? Aqui é um parênteses, mas está isolado, não tem uma conta aqui dentro, só tem um número menos 2. Então, a gente vai atrás dos números que estão em potência. Então, a ordem das operações precisa ser seguida. Para você lembrar, a ordem das operações é assim. Basta lembrar da palavra pendas, P de parênteses,
tem parênteses, mas não tem operações dentro do parênteses, por isso que a gente não vai olhar para os parênteses agora. Depois dos parênteses, a gente vai olhar a letra E, que é o expoente, ou seja, quais são as contas que tem expoentes aqui, que no caso são as potências, 2 elevado a 2, menos 2 elevado a 2, que é isso que a gente vai fazer nessa conta aqui. A gente vai primeiro resolver as potências. Depois das potências, que a gente resolver todas as potências, a gente vai olhar as multiplicações e as divisões. Observe que nós não temos aqui divisões aqui, nós só temos multiplicações. Então, depois de a gente resolver as potências, a gente vai para as multiplicações. E só no final é que a gente vai olhar para as somas, que é as adições e as subtrações. Então, você tem que lembrar dessa palavrinha aqui, ó, pendas. Pendas significa a ordem das operações que você vai ter que procurar numa expressão numérica. Então, primeiro parênteses, depois expoente, depois multiplicação ou divisão, o que vier primeiro aqui, da esquerda para a direita, adição e depois subtração. Então, vamos aplicar aqui o pendas para resolver essa questão. Então, já que aqui a gente não tem nenhuma conta dentro dos parênteses para resolver dentro, então a gente vai para as potências. Então, eu vou repetir aqui esse 2 vezes esse menos 2. Vou fazer aqui passo a passo. Resolvendo essa potência, ó, 2 elevado a 2 dá exatamente 4. Vezes, já esse aqui é menos 2 elevado a 2. Então, observe que o sinal negativo ele está dentro do parênteses e o parênteses inteiro está elevado a 2. Vamos fazer essa conta bem aqui em cima. Menos 2 elevado a 2, isso é a mesma coisa que menos 2, que multiplica menos 2. Menos vezes menos na matemática é mais, e 2 vezes 2 dá exatamente 4. Portanto, se você fizer essa conta, menos 2 elevado a 2, vai dar um número positivo 4. Já que deu um número positivo, eu não preciso mais colocar os parênteses aqui. Mais 2 elevado a 3 também é uma potência, vai dar 8, porque é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Vezes, agora vamos, menos 2 elevado a 3, desculpa. Isso é a mesma coisa que menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Vamos aqui olhar primeiro para o sinal. Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Portanto, aqui a nossa conta vai dar menos 8. Já que deu um número negativo, coloca dentro dos parênteses. Não esquece disso aí. Se der um número negativo, coloca dentro dos parênteses. Mais 2, que é esse número aqui, mais menos 2. Beleza, então a gente já resolveu aqui as questões aqui das potências, né? Então a gente já viu que não tinha parênteses, já resolvemos uma questão dos expoentes aqui que tem as potências. Agora a gente vai olhar para as multiplicações. Nós temos essa multiplicação aqui para resolver. Quanto é que vai dar 2 que multiplica menos 2? Fazendo aqui por partes, o primeiro número 2 é positivo, o segundo é negativo. Mais vezes menos, isso aqui vai dar menos. 2 vezes 2, isso aqui vai dar 4. Vamos agora para a segunda multiplicação, que é essa daqui. 4 vezes 8. Na verdade, é menos 4 vezes 4. Eu falei 4 vezes 2, mas é 4 vezes 4. Menos 4 vezes 4, de novo, menos com mais vai dar menos. 4 vezes 4 dá 16. A próxima multiplicação que a gente vai fazer é esse 8, que multiplica menos 8. 8 vezes 8 dá 64. Mais aqui, vezes menos, mais com menos vai dar menos. Então, a gente vai colocar menos 64 aqui. Finalmente, nós temos aqui mais 2 e repete o restante aqui. Já vou ajeitar então aqui, esse mais com esse menos aqui vai ficar um menos aqui, ó. Mais vezes menos dá menos e vou colocar aqui o 2 aqui. Pronto. Resolvemos então aqui todas as multiplicações. Não tem divisão para a gente fazer, então basta agora a gente somar ou subtrair. A gente vai fazer aqui, no caso, na ordem, né? Da esquerda para a direita. Então, fazendo essa conta, eu vou ficar aqui. Menos 4, menos 16, isso aqui é como se eu tivesse duas dívidas. Eu estou devendo 4, estou devendo 16, então estou devendo 20. Menos 64, vamos fazer por partes aqui com calma. Mais 2, menos 2. Menos 20, menos 64. De novo, eu tenho duas dívidas aqui. Eu estou devendo 20, estou devendo 64. Então, no final das contas, eu estou devendo menos 84. Mais 2, menos 2. Então, aqui vai ficar menos 84 mais 2, ou seja, eu tenho uma dívida de 84 e eu tenho R$2 no bolso. Quando eu pagar esses R$2, eu vou ficar devendo
82. Então, isso aqui vai ficar menos 82, menos esse 2 aqui. Eu tenho de novo duas dívidas aqui, menos 82, menos 2, isso vai dar menos 84, né? Aqui, na verdade, eu poderia até ter cancelado esse 2 positivo com esse menos 2. Mas eu quis mostrar para vocês aqui a ideia de como a gente faz essas operações, quando tem um número negativo e outro positivo. A ideia é só você trabalhar com dinheiro, né? Dívida e o que você tem. Então, a resposta aqui dá menos 84, que é o nosso item B de bola aqui. Vamos agora para a nossa quarta questão. Aqui na nossa quarta questão é um problema até simples que diz assim: o resultado da adição de 4 parcelas de números positivos é 1.349 e a soma de duas destas parcelas é 647. Então vamos começar a fazer assim, ó. Eu tenho 4 números, 1, 2, 3, 4. Eu vou somar esses 4 números aqui que eu não conheço, a questão não forneceu, mas diz que quando você soma esses 4 números aqui, vai te dar 1.349. E ele também diz aqui que a soma de duas parcelas, aqui, ó, a soma de duas destas parcelas é 647. Então vamos imaginar que essas duas parcelas aqui da frente, se eu somar essas duas aqui, vai dar 647. Vamos ver aqui qual é o comando da questão. Nesse caso, a soma das outras duas parcelas, quer saber a soma dessas duas parcelas aqui, vai valer quanto? Ora, gente, ó, se eu estou somando esse número com esse e está dando esse, basta a gente pegar o resultado e subtrair esse daqui para saber quanto é que vai dar a soma desses dois. Essa aqui é uma questão bem intuitiva. Inclusive, a gente poderia chamar essa soma aqui de x. Então, imagine que aqui é x. Eu estou somando 647 mais x. Quem é o x? É a soma das outras duas parcelas. Isso é igual a 1.349. Então, como é que a gente faz para resolver uma equação dessa forma? Passa esse 647 para o outro lado da igualdade subtraindo. Então, vai ficar x igual a 1.349 menos 647. Se você fizer essa conta, vai dar quanto? Ora, 7 para chegar em 9 dá 2. 4 para chegar em 4 dá 0. E 4 para chegar em 13 aqui vai dar 7. Portanto, esse x está dando 702. Mas quem é o x? O x é a soma das outras duas parcelas. Eu chamei essa soma aqui de x. Então, portanto, o item correto da nossa questão aqui é o item C de casa. Vamos aí para a nossa última questão da nossa maratona aqui, matemática nos trilhos. Nessa questão diz assim: numa divisão, o dividendo é 1.028, o quociente é 5 e o resto é 3. Nesse caso, o divisor é quem? Você tem que lembrar que quando eu pegar o dividendo e dividir pelo divisor, eu vou ter o quociente, o Q aqui, e vou ter o resto. Então, o Dzão que nós colocamos aqui é o dividendo, que foi o que ele te deu na questão. O divisor é o número que eu quero saber, que quando eu dividir pelo divisor vai dar esse quociente Q, que é um Q, e o resto R. Então, eu vou colocar essa mesma ideia aqui, só que utilizando os dados da questão, que ele diz aqui, 1.028 é o dividendo, vou dividir pelo nosso divisor, que eu não conheço na questão, vou chamar de x. Ele te deu o quociente aqui, que é 5, e ele te deu também o resto, que é 3. Então, observe que se você multiplicar aqui 5 vezes o nosso divisor, vai dar um número muito próximo de 1.028, e esse número muito próximo de 28, quando eu subtrair, vai dar esse resto 3. Então, você poderia, inclusive, tentar aqui fazer um chute, né? Será que é o 206? Aí você colocaria no lugar de x 206 e multiplicaria 5 vezes 206 e ver quanto é que dá. Se essa multiplicação, o número passar de 1.028, então já não é mais o 206. E se essa multiplicação não passar do 1.028, mas der um resto diferente de 3, então também não pode ser o 206. Então você poderia utilizar aqui essa ideia de substituição e por tentativa. Só que eu vou fazer o seguinte: o dividendo, que é o 1028, ele é a mesma coisa que eu multiplicar esses dois carinhas aqui, o divisor pelo quociente, ou seja, x vezes 5, e somar com o resto 3. Esse algoritmo que eu escrevi aqui é chamado de algoritmo de Euclides. Eu posso até colocar aqui a formulazinha. O dividendo é a mesma coisa que o divisor vezes o quociente, mais o resto. Foi isso que eu acabei de colocar aqui. Então, vamos calcular isso aqui. Eu formei aqui a nossa equação. Eu tenho, então, que 1028 é igual a x vezes 5 é 5x, mais
3. Passa esse 3 dividindo, subtraindo lá no outro lado, vai ficar assim, 1028 menos 3 igual a 5x. 1028 menos 3, essa conta vai dar 1025. Isso tem que ser igual ao nosso 5x. O 5 está multiplicando a nossa variável aqui, a nossa incógnita, então passa para o outro lado dividindo. Então, para a gente saber qual é o valor de x, basta pegar então 1025 e dividir pelo número 5 aqui. Quanto é que vai dar essa conta? Bom, para aquelas pessoas que têm dificuldade em dividir, eu vou fazer essa divisão aqui do lado. 1025 dividido por 5. Bom, como o número 1 não dá para dividir por 5, eu vou pegar o número 10. 10 dividido por 5 dá 2, porque 2 vezes 5 dá 10. E 10 menos 10 dá 0. Era esperado aparecer o número 2, já que todas as opções aqui têm um número 2, começando com ele. Bom, o que é que a gente faz com o número 2 aqui? Esse número 2 vai descer. Já que ele vai descer, eu tenho que pegar agora esse 2 que desceu e dividir pelo 5. Eu sou obrigado a colocar um número aqui que vezes 5 dá o próximo de 2. Aí você vai me dizer, não existe esse número, professor, porque se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 5 já dá 5, já vai passar de 2. Então eu coloco 0, porque 0 vezes 5 vai dar 0, e 2 menos 0 vai dar 2. O que é que eu vou fazer com o 5? Vou descer o número 5 agora. E aí esse 5 vai ficar aqui do lado do 2, formando o número 25. 25 dividido por 5 dá 5, pois 5 vezes 5 vai dar 25, e o resto aqui vai dar 0. Portanto, o valor que eu estava procurando aqui atrás, o valor de x, vai ser igual a 1025 dividido por 5, que deu 205. O item correto da nossa questão, então, aqui vai ser o item B de bola. Mas, de novo, essa questão você poderia utilizar a tentativa aqui. Você poderia pegar o 206, por exemplo, multiplicar pelo número 5 e ver quanto é que dá. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 0 dá 0, mais 3 dá 3. 5 vezes 2 dá 10. Observe que 1030 passaria aqui do número 1028, então não poderia ser 206. Aí depois você ia tentar o 205 e você iria concluir a mesma coisa que eu concluí aqui. Então você pode utilizar o método da tentativa aqui, também você pode utilizar o método da equação aqui. Então, conclui então aqui as nossas 5 primeiras questões aqui da Metrofó, da nossa maratona matemática nos trilhos. Bom, pessoal, espero muito que você tenha curtido a primeira parte da nossa maratona matemática nos trilhos. Se você tem alguma questão, alguma dúvida que você precisa tirar, manda lá no direct do meu Instagram, que é @potamamatemática. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Isso ajuda bastante a gente aqui e nos incentiva a continuar postando vídeos e dicas aqui de concursos públicos que você venha fazer. Então, se você gostou, não deixe de se inscrever. A gente se vê na próxima. Valeu!